No dia 10 de dezembro do ano passado, Cristina Kirchner tomou posse da presidência da Argentina. Na série Entenda o Mundo de hoje, o jornalista e doutor em História Ibero-Americana, Marco Antônio Villa-Lobos, fala sobre o novo governo e o contexto sociopolítico do país. A Argentina viveu maus momentos no ano de 2001 com uma crise política e econômica. O início da estabilidade veio apenas 2 anos depois, em 2003, com Néstor Kirchner, o primeiro presidente eleito após os conflitos. Agora, com uma Argentina mais estável, quem assume o governo do país é Cristina Kirchner, ex-senadora e esposa do ex-presidente. Para conversar conosco sobre o assunto, está aqui o professor da PUC, Marco Antônio Villa-Lobos. Olá, professor. Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço. Bem, em primeiro lugar, eu gostaria que tu contextualizasse a última crise vivida pela Argentina. Bom, a Argentina é uma sucessão de crises. Eu acho que antes da última, que foi essa que tu colocaste ali de 2001, a gente tem que entender, porque quando a gente fala em Argentina, né, vem logo aquela coisa da ditadura, que foi uma ditadura a mais sanguinária da América Latina dos últimos tempos, né, que começou em 76 com um golpe, que aliás, curiosamente, derrubou uma presidenta também, que era, né, a Isabelita Perón. A gente pensa logo, a gente associa logo aquela questão da tortura, dos desaparecidos. Claro, são 30 mil pessoas, né? Muita gente. Mas a gente nunca para pensar na questão econômica, porque a ditadura militar argentina, que acabou literalmente com pessoas, ela acabou com a produção na Argentina, com a indústria da Argentina. Se a gente traçar um paralelo com o Brasil, por exemplo, por mais que as pessoas, ou que alguma pessoa possa ser crítica aos militares aqui no Brasil, não aconteceu nem de perto na questão econômica que aconteceu na Argentina. Então toda essa questão começa daí. Aí o que acontece? Volta a democracia e o Alfonsín, que é da União Cívica Radical, ganha as eleições. Ele não consegue nem terminar o mandato, não por golpe, ele sai antes. Depois vem o Menem, que foi um outro desastre para a Argentina. Depois tem o De la Rúa, que não termina o governo por questões econômicas. E aí tem todas essas confusões. A Argentina chegou a ter 4 presidentes em 2 meses. Então, realmente, aí vem essa questão de 2001 e em 2003 houve quebra-quebra em 2001, inclusive mortes, os piqueteiros, aquela coisa toda. Em 2003 assume o Kirchner. Bom, o Kirchner é mais ou menos como o Lula, tem gente que critica, tem gente que não gosta, mas assim, e tem dados, né? Tem dados que não são meus, não são nem do Kirchner, são dados tipo do IBGE, vamos dizer, da Argentina. O que acontece? 2001, né, como tu falasse na questão da crise, o desemprego na Argentina chegava a mais ou menos 17%, mais de 17%. Né? O Kirchner colocou o nível de desemprego em 7,7%, mais ou menos. Bom, o emprego informal, né, chegava a 45%, hoje não é mais do que 35%. O salário, está certo que houve inflação, mas o salário aumentou 89% nesse período do Kirchner. E o que eu acho mais importante, o nível de pobreza, né, do povo argentino caiu de 54% para 23%. É um número muito significativo. Então, assim, ó, quem está lá dentro tem todas essas questões. Por exemplo, aqui no Brasil, o cara, mas o Lula, corrupção, mensalão. Mas, de repente, tem alguns dados também, se a gente pensar racionalmente e friamente. Quer dizer, nem tudo está ruim. Então, eu viajo muito à Argentina, eu pesquiso muito a questão, especialmente a Argentina e Uruguai. Tem muita gente que não gosta do Kirchner, que esperava mais, ou enfim. Mas realmente é inegável que houve um crescimento, um PIB aí com taxas aí de 8, 9, 10%. Então a Argentina está realmente se recuperando. E até a popularidade dele aumentou muito no decorrer do governo. Tu achas que a vitória da esposa dele, da Cristina Kirchner, é também em função da popularidade do Néstor? Total, eu acredito. A minha opinião é que ela venceu não pelas suas propostas e pelas suas promessas. Ela venceu pelo que o Kirchner fez, Néstor Kirchner fez, né? Claro que agora tem um problema também, quer dizer, o que o Kirchner fez até porque a gente estava num período eleitoral, houve um congelamento muito forte dos chamados preços do governo, Sim. Taxas de energia, enfim, transporte coletivo. Isso aí daqui a pouco vai ter que... Então, não sei qual vai ser a reação. Será que ela vai conseguir manter isso aí, entende? Mas eu tenho certeza, essa é a minha opinião muito clara, que ele foi o grande cabo eleitoral, sabe, da mulher. Sim, foi o que impulsionou a campanha dela. Sem dúvida. E, na tua opinião, quais os obstáculos agora que ela deve enfrentar, os principais obstáculos? Não, eu acho que esse é o primeiro, quer dizer,
como é que vai conseguir manter, né? Eu acho que a conta, né, os gastos do governo estão muito altos, né? Tem muito subsídio na economia, então não sei como é que vai conseguir manter isso. A Argentina também tem uma questão muito mais forte que aqui, que é a questão sindical, né? Os sindicatos são muito mais fortes, muito mais atuantes, né? É uma coisa que está no sangue, vamos dizer assim. Nada a ver agora com